Vamos lá. Realismo sobre universais. Teorias que apelam para universais abstratos. Para o realista, a propriedade da virtude enquanto tal pode ser instanciada, exemplificada em uma porção de coisas diferentes. Por exemplo, Albertina, Maria, José. Logo, ela seria uma propriedade única, que é multiplamente instanciável. Essa é a teoria platonista. Você define o universal como aquilo que é multiplamente instanciável, divisível entre muitos objetos sem perder a sua unidade, multiplamente exemplificável, como a virtude enquanto tal. A virtude em si mesma, diria Platão. Isso seria universal. Só que você não encontra por aí a virtude em si mesma. Ela não é visível. O universal pode ser instanciado por muitos particulares, mas o particular é aquilo que só pode ser instanciado por si mesmo. Então, o particular ele não pode se multiplicar, ele é um indivíduo. Por exemplo, digamos, Aristóteles, talvez seja um particular. Então, essa mesa, ou o homem da máscara de ferro, supondo que só exista um. Então, a forma da predicação sobre universais é o indivíduo A, o particular A é F, tem a propriedade F, se e somente se A instancia, exemplifica o universal de F. A está relacionado a B, se e somente se A e B instanciam universal da relação. Vamos agora considerar os primeiros universais platônicos, depois a posição aristotélica, ou as posições aristotélicas. Os universais platônicos começa-se em Platão identificando o significado com o universal. Isso explica universais não instanciados como unicórnios, pois tais palavras possuem um significado. Aquele cavalo branco, pequeno, com um chifre. Ele não existe, mas nós temos a ideia dele. Nós temos o universal como ideia ou forma desse animal, que não precisa existir na realidade. Mas existe, digamos, no mundo das ideias. Os universais platônicos são abstratos no sentido de serem não espaciais nem temporais. Isso é um ponto essencial. Mesmo que ele use metáforas espaço-temporais, ele não os considera realmente as suas ideias espaço-temporais. Então, para Platão, nós reconhecemos os objetos porque nós estivemos no mundo das ideias, que é o mundo inteligível, não visível, do hiper-Uranus, como almas, e nós fomos incorporados, e essas almas, observando as coisas, elas têm a reminiscência, a lembrança daquilo que elas observaram quando estavam no mundo das ideias. Então, vendo várias cadeiras, elas acabam se lembrando da ideia de cadeira, ou vendo vários homens, se lembram da ideia de homem, vendo várias ações bondosas ou meditativas, elas se lembram da ideia de bondade, e assim por diante. Então, os universais platônicos são entidades não espaços-temporais e abstratas. Elas não são visíveis, não pertencem ao mundo visível, mas apenas ao mundo inteligível. E elas não parecem ter conexão causal, nem ser cognoscíveis. Bom, mas nesse caso, será que elas são realmente inteligíveis?
E que função elas têm se elas não têm conexão causal? Elas não parecem, porque elas não são espaço-temporais. Se elas não são espaço-temporais, parece que elas não têm conexão causal com o mundo. Então, que função elas podem ter? Que sentido faz você ter acesso a um mundo de ideias? Se você... Bom, teria que ter alguma conexão espaço-temporal para eu reconhecer uma cadeira como uma réplica da ideia de cadeira. Bom, isso é um problema irresolvido. Problema segundo, problema do terceiro homem. Você tem o homem universal e você tem um homem 1, homem 2, homem 3, homem 4, homem 5, até o homem N. Todos os homens que você, os seres humanos que você já viu. Você percebe que todos eles têm a propriedade compartilhada de serem homens. Ou melhor dizendo, eles instanciam a ideia do homem em si mesmo, universal do homem, que está aqui e que é instanciado por esses homens. Ora, mas se eles são semelhantes entre si, de maneira a serem semelhantes ao homem, a serem instanciados, serem instanciações do homem universal, então eles precisam se assemelhar ao homem universal, o que nos leva a pensar num homem universal, um terceiro homem, um outro homem universal que seria responsável pela similaridade entre a ideia de homem e esses homens. Então é o terceiro homem. Mas entre o terceiro homem e tudo isso aqui tem que haver alguma similaridade para que você possa dizer que tanto isso quanto isso compartilham de alguma ideia de homem ou instanciam a hominidade. Então você parte para um homem 4, um homem universal 4. E naturalmente você cai em um regresso ao infinito. Essa objeção foi colocada por Platão no diálogo Parmênides e foi colocada também por Aristóteles contra Platão. Mas talvez o universal, tentando responder a isso, seja sui generis. Por exemplo, ele não se autopredica. Você diz que um homem é um homem. Agora, será que a ideia de homem é um homem? Não. A ideia de homem não é um homem, ela é uma ideia. Então, como ideia, o homem não se autopredica. Isso mostra o caráter sui generis da ideia e sugere que as ideias não precisem se multiplicar infinitamente para assegurarem a sua semelhança ou o fato de que elas podem ser shared, divisíveis entre elas e os homens. Então, um outro exemplo é o grande. Um objeto é grande, mas a ideia de grande não é grande. O grande em si mesmo não é grande. Grandes são as coisas. O grande em si mesmo não é grande nem pequeno. Então, um terceiro problema. Os universais platônicos não podem se relacionar causalmente com o mundo, pois não são espaço-temporais. Isso aí já foi falado. Então, que função, afinal, eles podem ter? Frege diz que é diferente de um martelo, que dá uma martelada, mas tem alguma função causal qualquer, mas isso não... Descartes diz que isso é um mistério, melhor não pensar sobre o assunto. Quarto problema. Admitir o platonismo significa duplicar os mundos. Você tem o mundo visível, depois você tem o mundo inteligível. Então,
Isso parece muito antieconômico, você ter um mundo visível e inteligível. Platão dizia, notou ainda que você vai ter que ter ideias de coisas ignóbeis, como ideia de barata, ou ideia de cabelo, ou ideia de fezes. Bom, mas vamos lá. Quinto ponto. O próprio Platão, no diálogo Parmênides, faz objeções à sua doutrina. Entre outras, é de que o universal se precisa se dividir em partes para ser compartilhado pelos particulares. Quando você fala de instanciação, de exemplificação, você não fala de divisão e você foge. Você consegue escapar desse problema. Mas Platão usava a ideia de divisão e era alguma coisa diferente. Participação ou metexis. E também cópia ou mimesis, que tem mais algo a ver com instanciação. Mas vamos considerar a participação ou metexis. Os objetos se dividem. Ou melhor, a ideia ela tem que se dividir. Se os objetos bons participam da ideia de bondade, então a ideia de bondade tem que se dividir entre esses objetos. Assim pensava Platão. E a ideia de cadeira também tem que se dividir entre as cadeiras. Então, a noção de metexis é problemática. O exemplo de Platão é de uma vela sendo carregada nas costas por vários marinheiros. Outro exemplo é um bolo de passas. A ideia é o bolo e tem as passas, que são os objetos que compartilham da ideia. Os universais platônicos são feitos para explicar a predicação, para resolver o problema do dizer um de muitos. Também é uma das funções, explicar a predicação, explicar a síntese, que é um ato fundamental do intelecto, do entendimento. Como notou Quine, criticamente, há casas vermelhas, rosas vermelhas, pores de sol vermelhos. Portanto, essas casas, rosas e pores de sol deveriam ter algo comum, que é universal. É isso que Platão pensava, isso que Quine quer criticar. Mas há predicados significativos que não expressam nenhuma propriedade. Por exemplo, não se auto-instancia. Isso é um exemplo que aparece no livro de Carroll e Marcosian. Não se auto-instancia. Assim, Nitley, não existe nenhum Nitley, ele não se auto-instancia, pois nunca ninguém foi chamado de Nitley. Mas, nesse caso, não é verdade que Nitley não se auto-instancia porque ele instancia a não auto-instanciação? Mas é algo estranho. Isso significa que a predicação via universais, ideias, não pode ser completamente geral, a menos que nós recaiamos em contradições. Platonistas geralmente respondem a isso restringindo a aplicação de universais, negando que exista uma relação de instanciação, negando que exista uma propriedade de não auto-instanciação. Eles também podem admitir que existem tais predicações, mas defender que elas são predicações primitivas, não auto-instanciável e instanciar são predicações brutas. Não há mais o que explicar. Se nós usarmos essa noção de exemplificação ou instanciação. Lembramos que no lugar da relação de instanciação, Platão usava as metáforas da participação, a metexis, e cópia, mimesis. Não são tão más assim, mas nós não estamos tão adiante de Platão. No entanto, ambas sempre foram igualmente problemáticas. Na participação, parece, como eu disse, que as ideias têm que se dividir, sendo os particulares como as passas do bolo, ou a vela carregada no dorso dos pescadores, na metáfora platônica. Já quanto à cópia, também há problemas. Ele dizia o quê? Que as cadeiras reais que nós vemos, elas são cópias da ideia de cadeira.
são cópias imperfeitas, certamente, mas elas não seriam nem sequer cognoscíveis se elas não fossem cópias de nada. Você teria apenas uma empiria bruta, que não seria verdadeiramente cognoscível. E também daí a crítica dele à obra de arte, que seria, digamos, você faz um quadro, pinta essa cadeira, você estaria fazendo uma cópia da cópia, que seria ainda mais imperfeita. Obras de arte são, portanto, enganosas. Para Platão, que não devia ter um senso estético muito acurado, ou então não estava de bem com os artistas da época, não sei. Quanto à cópia, existe aí um problema. Uma cópia tem que ser semelhante àquilo que é objeto da cópia. Se eu copio um vaso de flores, eu pinto o vaso de flores que está lá, essa minha cópia, ou digamos, essa minha fotografia do vaso de flores, tem que ser idêntica ou semelhante, pelo menos, ao vaso de flores pintado ou fotografado. Mas se é assim, então o vaso de flores como tal tem que ser idêntico ou semelhante à sua cópia. A sua cópia no quadro ou na foto. Ora, mas as ideias não são espaço-temporais. Então elas não podem ser semelhantes às suas cópias. Outro problema. O próximo será a versão aristotélica do realismo platônico aristotélico. A outra solução é a que recorre às ideias ou formas aristotélicas. Nas palavras de Aristóteles, de coisas atuais, algumas são universais, outras particulares. Chamo de universal aquilo que, por natureza, se predica de um número de coisas, de particular aquilo que não. Homem, por exemplo, é um universal. Calhas é um particular. Então, universal é aquilo que se predica de um número de coisas. Não fomos muito longe aqui. Notemos que Platão era um racionalista, algo místico, enquanto Aristóteles era uma espécie de empirista, que estudou biologia e fez pesquisas em biologia. O seu pai era médico. Para Aristóteles, se o mundo não existisse, os universais, as formas, as ideias também não existiriam, enquanto que para Platão as ideias continuariam a existir. Ou seja, as ideias ou formas de Aristóteles, elas estão como que coladas no mundo. Se o mundo desaparecer, desaparecem as ideias. Ele é uma espécie de empirista ou proto-empirista. Elas não estão lá no Hiper-Uranus, que é aquela parte do céu depois do último planeta conhecido na época, que parece que era o Uranus, como pensava Platão. Mas isso é apenas uma formulação metafórica. Por isso, os aristotélicos não assumem que todos os predicados significativos exprimem universais. Ao invés, somente universais necessários para explicar predicações verdadeiras são postulados. Assim, não precisamos admitir unicornicidade, pois unicórnios não existem. Assim também, universais não precisam ser não espaços-temporais, subsistindo no céu platônico e só por vezes instanciados. Universais existem somente com as coisas que os instanciam. Algumas obscuridades são esclarecidas, mas algumas coisas claras vão se tornar agora obscuras. Como você pode, por exemplo, ter a ideia de unicornicidade, dar significado a essa palavra. A diferença entre Platão e Aristóteles foi indicada pelo famoso quadro de Rafael, A Escola de Atenas. Aqui está Platão apontando para o céu e Aristóteles apontando para a terra.
Armstrong popularizou essa visão. Para ele não há propriedades não instanciadas, nem a propriedade de não autoinstanciação ou uma relação de instanciação. Sequer assume que existe virtude, cor, forma, sabedoria, trata-se de um realismo esparso. Para ele, é tarefa da ciência total, concebida como investigação total, determinar quais são os universais. Armstrong foi um filósofo contemporâneo australiano. Trata-se aqui de uma investigação a posteriori, mas é mais ou menos arbitrária. Por que essa predominância da ciência? Agora, problemas com o aristotelismo, trazendo os universais para a Terra, os universais esotéricos parecem ter um traço misterioso que os universais platônicos não tinham. O universal está em muitos lugares ao mesmo tempo. Essa instanciação de uma carga elétrica e aquela instanciação de uma carga elétrica são a mesma coisa. Esse é o exemplo de Marcosian. A propriedade da carga está em dois lugares ao mesmo tempo, mesmo que seja aqui no Brasil e lá na Índia. Isso é muito difícil de ser muito impalatável. Ou seja, se para Platão a perda da unidade do universal ao ser instanciado era um problema, esse problema para Aristóteles, estando o universal como que colado nos particulares, se torna muito mais premente. Ou seja, a emenda fica tão ruim, pelo menos, quanto o soneto. Note-se que ainda é possível interpretar Aristóteles como fizeram certos pensadores medievais. Para eles, o universal é a forma ou princípio estruturante que já é repetida em cada membro de uma espécie. Isso é o que diz um medievalista. Cada cadeira terá sua própria forma de cadeira, além do material de que é formada. Você tem essa cadeira com a forma, aqui outra forma, 3 ideias aí, ou formas, e a mente é capaz de abstrair o universal cadeira daquilo que é dado singularmente nas coisas contáveis. O universal não existe in re, mas post re, não nas coisas, mas após as coisas. Assim, é a mente que abstrai o universal presente em cada particular. Isso nos conduz a uma espécie de conceptualismo. São os nossos conceitos mentais, talvez. Mas nesse caso, não seria o conceito mental também em particular? Parece que isso tende a nos conduzir a um nominalismo ou particularismo. E com isso nós chegamos ao fim dessa primeira parte.